acho que é importante primeiro a gente destacar, né? Quando a gente fala de educação dentro da Ambima, a gente tem uma preocupação muito grande de atingir todos os públicos, né? Então a nossa sede é aqui em São Paulo e quando a gente fala de treinamentos, e alguns a gente precisa às vezes um pouco mais desse olho no olho, as ações síncronas elas ficam aqui em São Paulo. Mas a nossa preocupação é não atender somente essa grande bolha, né? Porque se a gente pensar em treinamentos presenciais, a gente está, de uma certa forma, limando e excluindo uma parte dessa nossa população. Então, muito dentro desse objetivo e desse desafio é que a gente tem as nossas plataformas de educação. Né, todo o nosso trabalho com o EAD. Então, hoje, ter uma plataforma de curso permite que a gente tenha acesso aos mais diversos campos, estados e toda a localização desse Brasil. Então, a pessoa tem muito mais liberdade de acesso, a gente pode democratizar a educação, de uma certa forma. E até por isso, como posicionamento estratégico, a gente manteve os nossos cursos livres. Então, até antes da pandemia, a gente tinha uma parte do nosso portfólio que era pago, mas a gente entendeu que se o nosso objetivo é democratizar a educação, a gente precisa manter essa educação aberta para todos os públicos e cenários. Então, por isso que a gente vem até nesses últimos tempos, já nos últimos anos, na realidade, né? É um passinho um pouco de formiguinha, mas que precisa ser feito e a gente está fazendo isso, que é, poxa, como democratizar, né? A gente está fazendo uma série de ações. Em 2021, a gente fez a troca da plataforma, então houve todo um processo de olhar uma nova plataforma, não só por uma questão de experiência, né? Mas a gente pensando em tecnologia e em acessos. Então, uma plataforma que ela está sendo pensada mais para mobile first, ou seja, para funcionar muito bem no celular, né? Porque hoje, quando a gente fala desse processo de transição de uma educação digital, nem todo mundo tem um computador, mas boa parte da população, e dentro dos diversos níveis que a gente está falando dessa sociedade, é muito mais fácil elas terem um celular mais potente. E quando eu tenho um celular mais potente, então eu já estou um pouco mais habilitado para ter esse estudo. Então, a outra plataforma não funcionava muito bem, eu não tinha pelo menos uma ótima experiência. Porque não é o fato de ter uma boa experiência, a gente quer dar uma ótima experiência, né? Então, por isso a gente fez, e continuamos nessa trilha, fazer um estudo para pensar em qual a melhor plataforma para aplicar, da mesma maneira que a gente vem estudando nos últimos tempos, como ofertar os nossos cursos, né? E a gente está olhando isso com o mercado, olhando com os especialistas de educação, olhando as boas práticas, tentando ter todos esses cuidados para que a gente tenha capilaridade, que a gente não faça a exclusão de nenhum tipo de público. Então, para toda a parte de acessibilidade, quais são as melhores práticas e como que a gente também pode ser muito mais inclusivo no nosso material, não só por uma questão de linguagem, mas por uma questão também tecnológica. No Brasil, a gente ainda tem esse medo, essa coisa um pouco mística de que mercado financeiro é um mercado para um grupo elitizado, né? Eu acho que é importante o posicionamento da Ambima de entender que não. E tá de forma tão intensa nessa luta de que educar precisa ser democratizado, a informação precisa ser democratizada. O mercado financeiro não pode ser de um grande grupo, é de todos. A partir do momento que eu trabalho com todas as classes, eu vou fazer com que eu tenha um país mais forte. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo Ambima. Não é trabalhar com o mercado de capitais para um grupo seleto. Todo mundo tem direito a um Brasil melhor. E é para isso que a gente está buscando. Educação. Educação transforma pessoas, educação transforma um país. E é nisso que a gente entrega, né? Então, a possibilidade de ver, eu acho que pessoas que têm um desejo inicial de entrar nesse mercado financeiro, quando entra nesse mercado financeiro e ele começa a finalmente realizar sonhos. E quando a gente diz sonhos, né, tem tamanhos diferentes. Para alguns pode ser a sua casa própria, para o outro pode ser só a estabilidade financeira de mensalmente ter um salário, para quem nunca teve, né? E esse cara almejar um próximo degrau, para quem
nem teve sonhos, é muito importante, é muito impactante. E entender que a gente faz parte disso. Esse é o nosso propósito. Então, para mim, de verdade, assim, o que brilha o olho é saber que todo dia faço parte de um grupo. Às vezes, como toda atividade, gente, é cansativo, a gente se entrega de forma real, mas porque no final do dia você olha e você fala assim, alguém tá mudando, né? Tá dando um passo a mais. Alguém tá construindo um sonho, alguém tá resgatando ali e olhando pro alto. Então, é disso que eu gosto, é disso que eu faço. É nisso que eu acredito. Principalmente depois da pandemia, a Ambima tem pensado muito em como a gente pode ajudar as pessoas a se qualificarem mais, né? Apesar da gente ter a certificação, nós queremos que as pessoas fiquem um tempo inteiro qualificadas, entendendo sobre o mercado, entendendo sobre os temas, e não só chega aqui, tira a certificação, passa um período, faz atualização.